mas que Deus possa nos abençoar cada dia, né? Um coração generoso. Se a gente falasse de um coração generoso, a gente vai estar falando de um coração que está sensível à voz de Deus, né? Toda pessoa que é generosa, né? O generoso não espera alguém pedir, o generoso ele faz sem alguém pedir, amém? Então, esse é um coração generoso. Então, nós temos aqui várias pessoas, né, com esse coração, um coração grato, um coração agradecido, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que foi muito mais além, muito maior e muito melhor aquilo que eu posso fazer mediante aquele sacrifício feito por mim. Eu te amo, eu te dou um beijo, te dou um abraço, eu estou tornando evidente aquele sacrifício por mim. A gente paga muitas das vezes um preço, entre parênteses, seja financeiramente, seja tempo, seja momento, seja sacrifício, mas eu estou dizendo que valeu a pena aquele sacrifício feito por mim naquela cruz. Se eu estou aqui hoje glorificando a Deus, né, agradecendo por todas as coisas, estou tornando evidente aquele sacrifício feito na cruz do Calvário. Se eu chego para o meu irmão, eu chego para a minha irmã e dou um abraço, um pedido de perdão, estou tornando evidente aquilo que foi feito por mim há mais de 2000 anos atrás. Então, aquilo que só torna verdade na minha vida, que foi feito há mais de 2000 anos atrás, é quando eu caracterizo aquilo aqui como vida e como gente. Vida que não é vivida não merece ser vivida, e a melhor vida que merece ser vivida é a vida que faz a diferença no meio da indiferença. Que Deus nos abençoe. Estou aqui trazer uma palavra para vocês. Eu gostaria, nesse momento, que vocês abrissem a sua Bíblia, lá em Romanos, né? Eu confesso que tem sido muito ministrado, abro um parênteses aqui, né? Muito ministrado às quintas-feiras. O pastor tem trazido uma palavra assim, tem feito uma introdução do Novo Testamento, e olha, está sendo um canal de bênção muito grande. Com certeza todos que estão presentes nos encontros de quinta-feira têm sido muito abençoado, têm recebido a palavra de uma forma muito direta, né? E a gente sabe, né, que o corre-corre das pessoas, aquela agitação toda, muitas das vezes, né, hoje temos facilidade nos aplicativos, né, tem como baixar aí a sua Bíblia no teu celular, mas com todas essas situações, todas essas coisas, mesmo assim fica aquela pendência da leitura da palavra. Então, às quintas-feiras o pastor tem aberto esse momento aqui para a gente estar ouvindo a palavra, e assim, tem sido uma estrutura espiritual muito grande. Então, convido a você que esteja em casa, que esteja esse tempo, né, disponível, que venha aos encontros de quinta-feira para estar assim sendo ministrado e ouvindo assim a palavra, amém? Então, assim, eu fui muito abençoado, tenho sido muito abençoado. Então, aprove a Deus me dar essa direção pelo Espírito Santo. Abri em Romanos capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, amém? Portanto, meus irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, mais do que convém, mais do que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço de ensino. Que seja exercício no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade, quem libera, com zelo, e quem usa de misericórdia, com
alegria. Pai, obrigado, Deus, que o Senhor venha nos abençoar com essa palavra. Que o Senhor venha, Deus, de encontro aos corações dos teus filhos. Abençoe cada vez mais com essa palavra, que essa palavra venha nos enriquecer esse dia e trazendo a direção e um sentido para cada um dos teus filhos. Obrigado, fique à vontade e fala profundamente conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Conformados ou transformados? Como estamos hoje, né? Se estamos conformados por aquilo que estamos vendo ou, né, presente, né, vivenciando todas aquelas coisas que chegam até nós, ou sendo transformado mediante essas situações. A palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 4, no verso 8, Paulo começa assim dizendo: em tudo somos atribulados. Ou seja, Paulo estava dizendo que em todas as circunstâncias ele era atribulado, mas não desanimados. Eu gosto muito dessa mensagem. Ou seja, em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Em tudo somos atribulados, mas não devemos ficar desanimados. É claro que nem todo mundo tem uma estrutura, né, psíquica, emocional, nem todo mundo tem uma estrutura, quem sabe também espiritual, para suportar certas coisas. Mas Paulo está dizendo assim, olha, não fique desanimado, não se desanime. E lá no mesmo capítulo, no verso 16, ele diz assim, não nos desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso exterior se renova dia após dia. Eu venho parar para pensar sobre esse texto, o texto que já foi lido, e está dizendo assim, o que traz o renovo para a gente, o que tem trazido a restauração, o renovo para nossas mentes, é a palavra de Deus. É aquilo que nós praticamos como pessoas, como servos de Deus, é aquilo que nós trazemos para si mesmo, aquilo pelo qual eu tenho buscado. O texto diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscam de todo o teu coração. E a gente vê as confusões hoje nesse mundo, aquelas coisas que eram para ser tão claras, tão reais, mas acabam sendo muito complicadas. Pessoas que eram para ter uma vida tão sadia, uma vida tão bacana, mediante as situações que estamos vivendo, porque estamos num período, numa época muito difícil, vivemos numa situação, diz a palavra de Deus, que no mundo tereis aflições, mas temos, ou precisamos ter bom ânimo. Ou seja, esse ânimo que muitas das vezes não existe. Se eu perguntar aqui, quem está cansado aqui, né? Sem mentira, eu sou o primeiro a levantar minha mão. Estamos cansados, isso é fato. Mas sabendo que o renovador das nossas forças, o renovador da minha força é o Cristo, né? Ou seja, chega o final de semana cansado, no dia seguinte ele vai renovando as nossas forças. A gente vai permitindo que o Espírito Santo venha renovar aquilo que foi esgotado, aquilo que foi tirado, aquilo que está muito cansado. E a palavra de Deus diz que a nossa mente consegue contaminar todo o corpo. A nossa mente torna o nosso corpo impossibilitado. A nossa mente neutraliza o nosso corpo em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É a mente. Portanto, o texto diz, tem a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, é preciso o quê? Exercitarmos na palavra de Deus. Escondi tua palavra no meu coração, eu venho pecar contra ti. A gente vê essas confusões todas acontecendo, a gente vê essas crises todas, né? Seja existencial, seja ministerial, seja vários tipos de crises, mas por quê? Porque perderam a direção, porque eu tenho perdido aquilo que é a vontade de Deus nele ou nela. E a gente vê que precisamos não nos conformar, mas precisamos sim ser transformados, né, nessa geração. Você foi escolhido para fazer a diferença. Diz aí para o teu irmão aí, catuca ele, estou vendo gente aí meio sonolento, né? Você foi chamado para fazer a diferença. Que Deus te use, pode falar, que Deus continue te usando para fazer a diferença. Uma cidade, né, do nosso Brasil, e tinha uma menina que à primeira vista, né, era uma loucura aquilo,
Ela começou no meio da praça, que assim, gritar aquele grito: Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus tem te amado demais! Jesus te ama de uma profundidade muito grande! Jesus te ama! Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama! E ela não entendia porque ela foi direcionada a fazer isso naquele local, mediante aquela praça. E ela continuou, as pessoas passavam, uma catucava a outra, né? Pô, que loucura aquela ali. Diga-se de passagem, a gente vive um mundo meio confuso, né? Então, qualquer manifestação dessa, né, essa pessoa aí está vivendo, né, numa crise, alguma coisa está se manifestando, aquilo pelo qual ela está vivendo, passando. Mas as pessoas passavam e não entendiam aquela atitude daquela garota. Jesus te ama, Jesus te ama muito, muito maior do que aquilo que você pensa. Jesus pagou um preço por você naquela cruz, e foi preço de sangue. Não faça isso, porque Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E as pessoas, foi aglomerando, né? Porque, eu não sei vocês, mas se você espirrar na cidade, todo mundo para te ver. Se você ajeitar a camisa, é um motivo de as pessoas pararem. Então, ou seja, são os curiosos. Então, aglomerou aquela multidão de gente olhando aquela atitude daquela garota. Mas para tudo Deus tem um propósito. Diga após mim: para tudo Deus tem um propósito. E aí as pessoas querendo entender aquela atitude daquela garota, ou seja, bem próximo daquela garota, bem próximo daquela multidão, tinha uma pessoa com a metade do corpo para fora, querendo cometer um suicídio. Se na história não, é fato. Queria cometer um suicídio, se eu não me engano, do 7º ou 8º andar. E aquela voz estrondosa daquela garota, aquela ação, aquela manifestação daquela garota, chegou até ele. E quando isso é testemunho dele, e quando ele ouviu que Jesus te ama, ele não cometeu suicídio. Pode aplaudir a Deus. Somos ou não somos uma voz relevante nesse tempo? Amém? Bem forte, vamos declarar: eu sou uma voz relevante nesse tempo. Aplauda o Senhor mais uma vez, meu irmão. Aleluia! O tempo não, a gente acaba pensando que o tempo não para, ou não passa. O tempo tem passado. Quem tinha cabelo agora não tem. Quem não tinha passa a ter. O tempo, né? É o tempo. Às vezes você olha no espelho aqui assim: caramba, estou ficando velho. 42 anos, meu irmão. 42 anos, estou ficando velho. Mas tem gente mais velha. Não tem se cuidado. Ó, Pete riu. Pete, tem mais de 42. Não. Mas às vezes a gente pensa, o tempo não para, a gente tenta ir manter o corpo, que isso é fato, é saudável. Mas que o tempo não para. Aí eu lembro, né? Minha mente vai vagando lá atrás, né? A gente vê que lá em casa eu tinha um pavor de certos cheiros. E minha mãe gostava de usar uns perfumes fortes demais. Charismo. Pastor Marcos tem cara que usou o perfume charismo, hein? Não. Quem usou o perfume charismo? Pode levantar a mão, gente. Eu não gosto não, mas eu não tenho nada contra vocês, tá vendo? Charismo. Rapaz, 3 espirros daquele troço lá. Desculpa, perdoa, tá? Quem usou. Mas era muito forte. Mas era o perfume mais usado da época, né? Vamos lá. Noite de Estrela. Quem foi? Quem usou aí? Noite de Estrela. Perfume. Poxa, gente. Charismo, teve gente aí que levantou a mão. Topázio. Quem usou aí? A Ivone não usou não. Tem mais, vamos lá, gente. Talco de amor, quem lembra aí do talco de amor?
Quem riu aí? Toque de amor. Toque, é toque de amor. Não é talco não, toque de amor. Obrigado aí pela correção. Quem usou isso aí? Ué, tem gente que levantou a mão do Topaz, tem gente que levantou a mão do Charismo. Você fazia a coleção legal, hein? Vamos lá. A linha Alfazema. Eu acho que era o mais fraquinho de todos eles, né? Alfazema. Rapaz, tinha coleção lá na época, penteadeira, né? Era Pete, teus pais também? Era penteadeira, aquele negócio, botar um móvelzinho com um espelho assim no fundo, né? Renan, tinha isso? Não. Tu tem cara que usou alfazema. Avança. Mas, gente, perfumes assim que, pô, chamam muita atenção, hoje é lembrado, né? O pastor me lembrou aqui, né? Talco é toque de amor, né? Esse cara que tinha lá um vidrinho lá bem, não sei que era um vidrinho todo ásperozinho, não sei se era isso mesmo, né? Ó, a Rosana também usou, pastor aqui, ó. O Rosana tá com o cara que usava talco de amor. Toque de amor. Mas assim, são coisas que passam. Ficam ou não ficam na lembrança? Hã? Pessoas que estão ali, ó, estou lembrando, ó pastor, tempos que... Mas esse tempo não vai voltar, meus irmãos. Só vai ficar lembrança, até porque muitos anos, mais de 25 ou 30 anos, se eu não me engano, essas fragrâncias. Hoje foi mudado as fragrâncias, né, nessa linha de vendas. Hoje em dia tem os perfumes, tem os perfumes franceses, né, que outro dia o rapaz estava falando comigo, pô Luiz, ganhei um perfume de um amigo meu, perfume francês, fui passar e me deu coceira. Eu falei, tá acostumado com a coisa, pô. Passar perfume francês deu coceira. Eu falei, pô, cara, ó, se não quiser, sabe que eu sou seu brother, né? Pode passar para mim. É sempre bem-vindo um perfume francês. Mas são tempos que a gente não vai voltar. A palavra de Deus diz, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira, para que nele eu venha alcançar corações sábios. Os dias não passam. Estamos vivendo o dia de hoje, já 15 de novembro. Ou seja, já 15 de setembro, estou antecipando, né? O pastor falou que novembro, estou aqui com novembro na cabeça. 15 de setembro, esse dia, ninguém jamais vai viver de novo. Ninguém. A etimologia do texto, do capítulo 90 de Salmos, no verso 12, diz, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira. Ou seja, se a gente for fazer um estudo do texto, a gente vai dizer que qual o dia que é para ser vivido? O de hoje. Não é aquilo que se viveu, não é aquilo que foi passado, não é aquilo que eu tive como momentos bons ou ruins, é o que se vive hoje. E Deus tem sempre um dia melhor e maior para cada um de nós. Amém? Conformados ou transformados? E aí? Como que vocês estão hoje? Conformados ou transformados? Transformados. E o que nos transforma é o quê? A palavra de Deus. Outra coisa muito bacana, eu ouvi isso, olha, eu fiquei assim, um amigo nosso aqui da nossa igreja, o meu brother, ele e a esposa, né, ele sempre muito ativo, muito caseiro, muito pai, muito família, foi no mercado desse da vida, tá até rindo já, e aí ao chegar nesse mercado, fez as comprinhas dele, né, antes, né, a esposa fez a listagem direitinho para não esquecer, né, porque o homem esquece, não adianta, né. Era quem manda eu comprar pimentão verde, vermelho ou amarelo. O que eu trouxe? O verde. Meu Deus, ela me lembrou várias vezes. Luiz, amarelo ou vermelho? Mandou mensagem de voz, tal. Cheguei lá, peguei, me dá isso aqui. Peguei o verde. Ao chegar em casa, puxa, mas eu falei para você que era o amarelo ou o vermelho. Então esse rapaz chegou no mercado, né, foi lá fazer as compras, depois estava com pendência lá em sua casa, e aí fez as compras dele e tal, e viu que, ele, geralmente é assim, não sei se todos, né, fazem isso, mas com certeza, né, a procedência de todos, olha a menor fila, né, a menor fila, vai encarando, quando vê alguém entra no teu lugar, mas isso aí é fato, aí você vem com o teu carrinho, com a tua cesta, encosta na filinha, espera você ser
né, a fila andar até chegar o caixa para passar as mercadorias embora e pagar e ir para casa na santa paz de Jesus. Amém, amados? Todos pensam assim? E aí aquela pessoa estava ali com um carrinho, né, com a cestinha dele, não sei, e ele, né, como sempre, muito misericordioso, né, repete após mim, misericórdia. E aí ele estava na direção e a fila se aproximando, veio uma menina, uma garota assim, passou à frente dele, olhou, ficou olhando, com as coisinhas no braço, né, que é não sei se é um arroz, um leite, uma coisinha no braço, né, porque não tinha cesta, e sempre tem aquelas pendências de cesta, carrinho, e com as coisinhas no braço aqui assim, e olhando, tipo assim, puxa, poderia estar passando à frente, né? Poderia estar passando à frente. E aí essa pessoa, como é crente, essa pessoa é crente, tá? Essa pessoa é crente, tá ali se escangalhando de rir já, mas é crente, é meu amigão. Então ali ela olhou a situação daquela pessoa, rapaz, que pena daquela garota. Poxa, eu estou com um carrinho aqui, com algumas mercadorias, mas aquela garota não deve ter o quê? Uns 4, 5 coisas em mãos. Poxa, é justo. Fala assim, justiça. Justiça vem de justo, somos justos. É justo deixar ela aí na frente. Amém, amados? Quem aqui tomaria essa atitude? Amém. Poucos levantaram a mão, mas deixa para lá. Aí vendo aquela situação, ele falou assim, mais do que justo. Oh, minha irmã, por gentileza, pode entrar na minha frente. Quando ele disse, oi, bicho, por gentileza, pode entrar na minha frente, eu sei que você está com pouca coisa, pode entrar aqui na frente. Ele acabou de dizer, pode entrar na minha frente, e ela agradeceu, muito obrigado. Ela chamou a mãe que estava lá atrás, mãe, vem, com o carrinho embarrotado. Com o carrinho que chegava, compra, cair pelo carrinho afora. Eu me escangalhava de rir, mano. E aí ele viu aquela situação, a mulher pegou lá de trás. Obrigado, tá assim, ó, muito generoso. E ela pegou a menina pegou as mercadorias que estavam no braço dela, jogou, acabou de completar o carrinho. Aquilo, mas muito cheio, ou seja, horas e horas e horas, e para irá mais ainda, porque em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Para completar a situação, ela foi colocando 3 mercadorias em cada sacola. Aí ele ficou sem entender nada, ele tinha todo o direito de falar assim, mas eu deixei você passar, não deixei essa quantidade toda de mercadoria passar junto com você. Ânimo é o agente ativador do ser. Temos que ter ânimo, precisamos ter ânimo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Mas o amor de Deus para conosco é uma coisa assim muito tremendo, uma coisa assim extraordinária, a ponto de nos moldar, a ponto de nos dar equilíbrio. Precisamos cada dia do equilíbrio desse Deus. E o pastor falou aqui, e ver a Vicente Moretti, ver a necessidade, ver aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso realizar, aquilo que eu posso estar contribuindo para aquele lugar, me torna muito feliz, porque ajudar o próximo, honrar aquela pessoa que verdadeiramente precisa e necessita. E eu digo a vocês, abro um parênteses, é um amor tão grande que peguei ali aquele lugar com as pessoas, que a gente às vezes sente falta, né? Mauro, ele tem um carinho muito grande, né? Pegou uma amizade muito grande, o Edson, irmãos que fizeram ali uma diferença muito grande. E a gente vê que ao chegar ele sente falta. Poxa, vocês não vieram ontem, você não veio ontem, você não compareceu aqui, eu pensei que você ia vir para poder a gente conversar. Ou seja, muito mais do que obra, muito mais do que serviço, mas é o amor implantado ali, um amor pela igreja. E aí a gente vai passando, vê o Luiz Fernando, a gente vê o Tatá,
né? Mais chamado como Tarcísio. A gente vê o Robson, né? É o gerente do local, né? Robson é o gerente. A gente vê o irmão Celso, o Tiago, o Vinícius, Luiz Cláudio, o Jonas, que está querendo muito conhecer a família da fé. Queria muito lá ver vocês, queria muito lá cultuar Deus com vocês. A gente vai ver essa possibilidade. Já conversei com a responsável de lá, pastor, tá? Eles dão autorização, a gente traz ele, depois entregam ele, tá? Quer muito aqui cultuar, quer conhecer a família da fé, tem falado todo dia sobre isso. A gente vai estar fazendo essa vinda dele para cá. A gente vê também o Giovanni. São pessoas que carecem das nossas orações, precisam muito. E tem um menino no meio desses aqui, que a mãe, ao tê-lo, pegou e jogou no lixão. Jogou no lixão. Eu fiquei sabendo disso ontem. Eu não tive estrutura mais para ouvir, conforme vocês estão aí ouvindo. Mas foi jogado no lixão e aí alguém o viu, pegou e entregou o Vicente Moretti. Está lá. Vicente Moretti. Quer acabar com o Vicente Moretti, é tirar um barbante que tem na mão dele. Ele fica com o barbante, jogando para um lado, jogando para o outro. Aí você pede emprestado. Agora eu tenho essa intimidade, eu pego, me dá o barbantinho. Aí eu pego a pontinha do barbante e fico assim com ele, aqui assim, ó. Ele segurando uma ponta, eu segurando na outra. A gente fica assim. Mas hoje está com 21 anos. Vicente Moretti tem cuidado, Vicente Moretti tem dado suporte clínico, Vicente Moretti tem feito tudo porque não tem paz. Um outro foi deixado lá com 15 anos, há 15 anos, e vê as postagens dos familiares no Facebook, churrasco, momentos de festas, e ele, obviamente, tem essa direção para estar mexendo nas redes sociais e acaba vendo os familiares fazendo tudo isso aí, ele lá. Uma vez por mês os familiares vão lá para pegá-lo, às vezes sai com ele e leva ele para casa, depois retornam com ele, mas só o oi. Embora tem gente lá que são esquecidos pelos familiares. Aí eu paro para poder entender essas coisas, eu olho para a minha vida. Eu olho para a igreja, eu sou a igreja de Cristo aqui nessa terra. Eu olho para mim e vejo, gente, como que eu sou feliz, né, pastor? Como que nós somos felizes? Porque se ainda falta dinheiro, se ainda falta coisas materiais assim, mas o amor de Deus nunca tem faltado para a gente, conforme não faltam para eles. Assim, tem o amor da minha esposa, tem o amor do meu pai, da minha mãe, são vivos. Tem o amor do Arthurzinho. Eu me completo, não adianta. Eu estando com a Érica e com o Arthur, me completo. Ontem eu queria estar muito aqui, aí eu cansado, e o Arthurzinho olhou para mim com aquele olhar de misericórdia. Aí eu falei assim, não vou não. Eu fiquei com ele, fiquei com ela, porque isso me completa. Às vezes a gente está tão esgotado, mas a presença da Érica e do Arthur tem me completado. A minha presença e a presença do Arthur tem completado a Érica. Então são pessoas que carecem muito da presença de uma pessoa. E o que elas veem, o que tocam nelas é um amor. Os que tocam em cada uma delas eu considero como um parente, um familiar. Um familiar. Não sei quando eu vou sair dali. Mauro falou que vai assinar a carteira ali tudo. Tem pessoas que vão continuar a obra. Tem pessoas que vão dar continuidade àquela ali, porque tem muita coisa para fazer na parte externa. Mas, a despeito de obra ou não, mas toda semana a gente vai dar uma passadinha lá para poder falar com cada um deles. Gente que não tem perspectiva do como vai ser, se vai sair dali para um sepultamento, não sabe. Mas uma coisa eu sei, uma coisa você sabe, uma coisa nós sabemos, que Deus tem cuidado de cada um deles. Deus tem cuidado de cada um deles. Agradeço muito, muito, muito. Avançando. Inspire coisas boas ou boas atitudes.
Ah, pastor, é mediante essa situação que eu tenho visto, ou do Vicente Moretti, ou de outras situações, eu tenho que mudar, eu tenho que me inspirar em coisas boas? Não, se inspire em coisas boas, porque isso é a vontade de Deus em vocês. A palavra de Deus diz: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. E isso temos vivido, temos experimentado isso. Qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em vocês. Agora, para vocês mesmos, fala para você mesmo, qual é a vontade de Deus em mim? Qual é a vontade de Deus para essa geração, na minha vida, para essa geração? Somos uma igreja relevante. E a igreja relevante, conforme nós temos ouvido aqui, conforme eu tenho ouvido dos meus professores, a igreja relevante é aquela que faz a diferença. A igreja relevante é aquela que acaba um ministério aqui, eu preciso compartilhar aquilo que eu ouvi, o culto, preciso compartilhar aquilo que eu ouvi aqui dentro, que não só me impactou, mas ao ponto de me impactar, eu preciso transferir essas mesmas palavras para aquelas pessoas que não puderam estar aqui, mas que necessitam dessa palavra. Somos a igreja relevante. Você quer ser um influenciador dos tempos modernos? Saiba como falar e agir para influenciar as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que influenciam o mundo. A Bíblia fala, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Confins da terra. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários, a ponto de que lenços e aventais eram lavados aos enfermos e as enfermidades saíam, e os espíritos malignos também. E a gente vai dar continuidade ao texto, vai dizer que alguns homens, filhos de Cefas, exortavam uma pessoa que estava endemoniada, exorta a Deus a quem Paulo prega, que saia deste homem. A palavra de Deus diz que o demônio, a manifestação que estava naquele homem, virou para ele e disse: conheço a Cristo, e bem seis quem é Paulo. Bem seis quem é? Vamos voltar para o verso 11. Deus pelas mãos de Paulo. Se Deus estava agindo, mas através de Paulo, olha a declaração da entidade: conheço a Cristo, e bem seis quem é Paulo. Mas vocês quem são? Diz o texto que eles saíram dali, aquela entidade partiu para cima deles, saíram dali envergonhados e nus. Mas por quê? Deus pelas mãos de Paulo, Deus pelas mãos do Renan pode fazer muitas coisas. Deus pelas mãos do Rubens pode fazer muitas coisas ainda. Deus pelas tuas mãos pode fazer uma grande diferença aqui neste lugar. Deus pelas tuas mãos pode fazer uma grande diferença na tua casa. Deus, através das tuas mãos, pode fazer uma grande diferença nessa geração. Porque podemos declarar, Filipenses 13, 4:13, posso todas as coisas. Se a diferença vem através de você, por quê? Você tudo pode. Mas por que você tudo pode? Porque o Senhor tem te fortalecido. Toma posse disso, meus irmãos. A igreja triunfante pode fazer muito mais. A igreja triunfante pode fazer muito mais além. Olha as propostas que nós temos para esse ano de 2020. O pastor tem falado isso aqui constantemente. Olha os PGs, olha os grupos de relacionamentos. E juntos somos melhores. Vamos, uma só voz. Juntos somos melhores. Para treino foi bacana. Vamos de novo. Juntos somos melhores. No 3. 3. Juntos somos melhores. Precisamos ser melhores juntos. Eu não preciso esperar o Rubens me chamar, não preciso esperar a Denilson me chamar, não preciso esperar, o nosso irmão José me chamar. Eu tenho que chegar ali e falar assim: eu estou aqui disposto a estar com vocês, a andar com vocês e sermos abençoados juntos. Eu faço a diferença no meio da indiferença.
Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo começa a dizer assim, que haja em vocês o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento de Jesus nos evangelhos? Relacionamentos. Amém? Jesus saía de uma jornada, ia para uma outra, deixava os apóstolos ali seguindo, né? Vindo de uma jornada, entrou ali na cidade de Sicá, viu uma mulher no tanque de Jacó, começou ao lado daquela mulher, a conversar com aquela mulher e mostrar o reino de Deus. Fez a diferença no meio da indiferença. Começou a mostrar o reino de Deus e aquela mulher começou a ter um diálogo bacana. E ela queria saber o porquê daquela atitude, se era termos antigos, né, palavras, né, antigas lá do Antigo Testamento, mas ele fala assim, sou eu que estou falando com você. Quem é esse? Sou eu que falo com você. Jesus acaba de curar um camarada que é desde nascença cego, e foi feito todo um processo, aí começaram a julgar, condenar, criticar aquele cego, mandaram chamar os pais, ei, fala aí, se ele era cego de fato. Sim, era, é meu filho, com certeza é. E aí começou a indagar a situação, porque Jesus não poderia fazer aquilo, aquela questão toda, aí afastaram, se afastou um pouquinho daquele cego. Jesus, vendo aquele cego estava disponível a ele se aproximou do cego e falou assim, que não era mais cego. Está lá em João 9. Você crê no Filho de Deus? Ele olha para Jesus e fala, quem é esse para que eu nele creia? Aí Jesus fala assim, é esse que está falando com você. Ele adora Deus, ele adora Jesus. Aí aqueles homens, né, os indoutos, né, os críticos, viram que Jesus estava batendo um papo com ele e ouviu de longe o diálogo e falou assim, nós somos cegos. E o que você acha da gente? Aí Jesus diz assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas vocês acabam de declarar, e têm declarado constantemente que vocês veem, o pecado de vocês permanece. A presença de Deus para nos fortalecer, a presença de Deus para estar fazendo assim a diferença. Essa presença é importante. Essa presença, além de importante, é constante. Igreja irresistível, e assim encerro essa palavra. Igreja irresistível tem fome de estar sempre buscando a Deus, de estar sempre lendo a palavra, está sempre buscando o conhecimento de Deus. A igreja irresistível lembra-se de quem ela é. Lembra? Mateus 16? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus fala, você não revelou carne e sangue, mas tu revelou meu Pai que está no céu. E sobre essas tuas palavras eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Amém? Igreja irresistível age com o coração e não com as emoções. Uma igreja irresistível pratica a gratidão, tanto no Vicente Moretti, tanto aqui, tanto em casa, tanto no seu trabalho, na escola. Uma igreja irresistível promove relacionamentos saudáveis, que nós temos promovido aqui neste lugar. Amém, amados? Amém? Uma igreja irresistível também está sempre aprendendo o conhecimento, buscar o entendimento, buscar o esclarecimento daquilo, das verdades que é Cristo Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma igreja irresistível se relacionam, tem um bom relacionamento. A igreja também irresistível escolhe amar, porque o amor procede de Deus. Todos vocês serão reconhecidos pelo mundo que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pastor, ame. A igreja irresistível também se arrisca. Tivemos nossos irmãos, né, nossos primórdios lá de trás, quanto eles pagaram um preço para anunciar e pregar o evangelho vivo de Cristo. Uma igreja irresistível também se humilha,
em alguns casos. Uma igreja irresistível tem um plano. Qual é o plano? Está lá em Mateus 24, me acompanham aí. Mateus capítulo 24. Somos uma igreja irresistível. Mateus 24, ele começa dizendo sobre os princípios das dores, aquilo que estava acontecendo e iria acontecer. No capítulo 24, no verso 34, ele diz assim, ó, não passará essa geração sem que tudo aquilo que eu falei lá atrás aconteça. Então, tudo quanto Jesus falou do capítulo 24, do verso 1 ao verso 13, aconteceu por aquela geração. E no 35 do mesmo capítulo está dizendo assim, ó, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Mas vamos lá no capítulo 14. O que é ser uma igreja relevante? Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vamos lá. Estou encerrando minha palavra. Olha para mim agora. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todo o mundo. Então virá o fim. 2 Pedro capítulo 3 fala sobre a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. O que vai acontecer no mundo? O que vai acontecer na questão dos 4 elementos? Como que vai se difundir tudo isso? Depois leem. Estou recomendando a vocês, 2 Pedro capítulo 3. Mas quando fala aqui, ó, os 4 evangelhos, olha só, este evangelho, ou seja, ele está indicando tudo aquilo que ele já está falando. Ele está falando para os judeus. E este evangelho será pregado por todo mundo. Judéia, Samaria, né, até os confins da terra. Agora olha para mim. Permita que Deus, através do seu Espírito Santo, fale o coração de vocês, conforme já tem falado. Para que esse evangelho se torne conhecido em todo o mundo, depende de quem? Vou até além, me permita meu pastor. Para que esse evangelho se torne reconhecido e para que a volta de Jesus se aproxime, depende de quem? Vamos estar aqui, 24:14. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações. Então, condição, virá o fim. Quem apressa a vinda de Jesus, a segunda volta de Jesus, somos nós, igreja. Somos a voz relevante para essa geração. Somos a voz relevante para essa geração. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém?